Olá, alunos do oitavo ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Andressa Primavera, de Ciências para o oitavo ano. Vamos ver aí qual é o objeto de conhecimento da nossa aula de número 24? Na aula de número 24, objeto de conhecimento, mecanismos reprodutivos. E no detalhamento, mudanças no corpo humano durante a puberdade, direito à saúde e à não violência. Então vamos à nossa aula. Muito bem, para iniciarmos o nosso assunto, você observa aí essas imagens de jovens que têm aí às vezes variações de humor, né? Geralmente a gente observa isso na fase da adolescência. E aí, você viu nessas imagens, né? Você conseguiu se identificar com elas? Sabe, muitas vezes você passa aí de repente por um momento de raiva, de estresse, e outros momentos você pode estar feliz, né? Brincando com os seus amigos. Em determinados momentos você pode também estar triste. Então, todas essas variações de humor, elas são muito características do que a gente chama de adolescência. E para passar para esta fase da adolescência, é necessário um período que a gente chama de puberdade. Você já deve ter ouvido falar. E a puberdade, ela é um conjunto de transformações que vai ocorrer no corpo humano. Essas transformações, elas vão levar um determinado tempo para acontecer e para cada pessoa vai acontecer de uma maneira específica. E claro, o emocional, né, muitas vezes fica também abalado. A adolescência, ela é construída, né, socialmente, depende muito da cultura onde esse adolescente está inserido. Até um tempo atrás nem existia esse termo adolescência. As pessoas que alcançavam aí a idade de 10 a 14 anos, no dia seguinte já eram consideradas adultas, já tinham que fazer atividades que os adultos faziam. Então, esse termo só foi utilizado a partir de um período bem recente, em que alguns psicólogos, psiquiatras observaram que existe realmente uma transformação na mentalidade dessas pessoas e ela não acontece de um dia para o outro. Em algumas culturas, inclusive, esse momento ele é marcado aí por rituais de passagem, né? Você já deve ter ouvido falar aí no ritual da tucandeira, onde algumas crianças, adolescentes indígenas, né, têm que passar por aquele ritual. Em outras culturas, dependendo aí de onde for, ele vai ter que assumir alguns papéis, vai ter que mostrar para aquela comunidade que agora ele já é um jovem ou um adulto. Enfim, então são muitas coisas que marcam esse período, né? E a gente precisa aprender e debater um pouquinho sobre elas. Por isso que a gente vai falar agora um pouco sobre a puberdade. A puberdade, ela é durante a adolescência, né? Ela é um período que vai marcar aí esse período, né? Essas transformações vão ocorrer. E vai ser durante a adolescência que esse corpo humano vai passar por diversas mudanças físicas e essas mudanças ocorrem principalmente em um período chamado puberdade e visam preparar o corpo para a reprodução. Você observa aí essa imagem, né? A moça preocupada aí com a pele, cheia de acnes, que é algo também bem característico dessa fase, né? As pessoas percebem aí as mudanças no seu próprio corpo. E de acordo com o Ministério da Saúde, em geral, a puberdade ela se inicia entre os 8 e 13 anos de idade nas meninas e entre 9 e 14 anos de idade nos meninos. Bom, essa fase ela está aí relacionada com essas mudanças, né, com essas transformações que o corpo vai passar e ela é chamada então de puberdade. Vai ocorrer uma série de transformações na pele, no corpo em geral, né? E a idade aí determinada pelo Ministério da Saúde é entre 9 e 14 anos, 9 e 13 anos. Claro que isso vai variar muito de pessoa para pessoa, porque isso também é programado geneticamente. Então, cada pessoa tem ali o seu momento, né, de passar por essas transformações, certo? E essa transformação, ela vai levar a algo que é importante para todo ser humano, que é preparar esse organismo para a reprodução. Então, a gente falando um pouquinho sobre isso, olha, é a partir desse período
que os órgãos ligados à reprodução em ambos os gêneros se tornam aptos a produzir gametas, maturá-los e, consequentemente, gerar novos indivíduos. Então a gente pode pensar assim, nossa, será que já é o momento para esse adolescente, para esse jovem, ele realmente iniciar ali a sua vida sexual, ele realmente formar uma família? Bom, o que se sabe é que, apesar desse avanço no corpo humano, dessas características surgirem, né, em cada pessoa, no adolescente, essa fase da puberdade preparar o corpo humano para gerar uma nova vida, mentalmente essa pessoa pode não estar preparada. Então, falando biologicamente, o corpo está passando por esse processo, mas emocionalmente, essa pessoa ela não vai estar preparada para arcar com as responsabilidades de cuidar, de gerar uma nova vida, certo? A gente vai ver como tudo começa, né? Dentro do nosso corpo, tudo vai ser regulado por glândulas. Elas vão fazer aí o trabalho de dar o início, dar o start para toda essa transformação acontecer. E a gente observa aí que existe a ação dos hormônios, né, participando de toda essa transformação. Então, a ação dos hormônios durante a puberdade, né, e principalmente ela vai acontecer aí pela hipófise. E o que seria a hipófise? Ela é uma glândula que está localizada aí na base do encéfalo. Então você observa a imagem do encéfalo, né, que é esse conjunto de órgãos com o cérebro, cerebelo, mas a hipófise ela é uma glândula muito pequena que está situada bem nessa região, certo? Ela vai produzir vários hormônios que vão regular as funções do nosso organismo. Dentre esses hormônios estão os hormônios luteinizantes, que também é chamado de LH, e o folículo estimulante, que também é chamado de FSH. E aí, para a gente ver, nessa região é também chamada de região do hipotálamo. Ela vai secretar substâncias, hormônios, que vão estimular a hipófise a também produzir hormônios, secretar hormônios que vão atuar em outros órgãos, em outras glândulas. E quais são esses hormônios? São aí o luteinizante e o folículo estimulante, né? Então, esses hormônios aí são responsáveis por dar início, né, a toda essa transformação. E para a gente avançar aí, né, a gente vai continuar falando um pouquinho desses hormônios para entender como é que eles funcionam, certo? Então, o LH, que é o hormônio luteinizante, e o FSH, eles vão agir sobre as gônadas. O que são as gônadas? Elas são aí as glândulas reprodutivas. No caso aí dos meninos é o testículo e os ovários no caso das meninas, né? Então, homens têm glândulas reprodutivas e as mulheres também têm glândulas reprodutivas. E são essas glândulas que vão também liberar substâncias para fazer toda essa transformação do corpo. Então, olha só, que por sua vez irão liberar o hormônio sexual ou os hormônios sexuais envolvidos no processo da puberdade. A testosterona nos indivíduos do sexo masculino, então vai ser liberado ali pelos testículos, e o estrogênio e a progesterona nos indivíduos do sexo feminino. Então você observa aí que para cada indivíduo vai ter ali alguns hormônios atuando. E no caso dos homens, né, dos indivíduos do sexo masculino, vai ter ali os testículos como gônadas, ou seja, como glândulas reprodutivas, e no caso das meninas vai ter os ovários como glândulas reprodutivas. E cada um deles, por sua vez, irá também secretar outros hormônios. Então, uma cadeia de eventos que vai, né, liberar esses hormônios e vai culminar aí nessa transformação. Então, você observa aí no esquema, para facilitar ali o nosso entendimento. Então, o hipotálamo, aquela área lá do cérebro que nós vimos anteriormente, ela vai controlar a ação da hipófise, que é aquela glândula menorzinha. A hipófise, né, ela vai aí sobre a ação desses hormônios do hipotálamo, ela vai produzir e liberar os hormônios, né, como o FSH e o LH, que vão agir nos testículos e nos ovários. E o que vai acontecer, né, quando esses hormônios são liberados? No caso aí nos testículos, o FSH, o folículo estimulante, né, hormônio folículo estimulante, vai estimular a produção de espermatozoides, que são aquelas células, né, que vão ser responsáveis pela reprodução humana. E aí é produzida no corpo dos homens.
E o LH ele vai estimular a secreção da testosterona, que é um hormônio também presente no corpo masculino. E o que esse hormônio aí da hipófise vai fazer com os ovários, no caso das meninas? Os ovários, quando receberem aí o FSH e o LH, eles vão ser estimulados ao amadurecimento dos gametas femininos, que são os óvulos, né? Que a cada mês serão liberados aí pelo corpo feminino e, se fecundados, eles vão dar origem a uma nova vida, né? Vai dar origem a um bebezinho. Então, vai ocorrer também, a partir da secreção desses hormônios, a primeira menstruação, que é também chamada de menarca, né? O marco aí também da transição da menina para a mulher. Então, ocorre aí essa primeira menstruação quando esses hormônios já estão agindo. E os ovários passam a ser liberados mensalmente. Os ovários começam a produzir e secretar progesterona e estrogênio. Então, lembrando aí, os testículos vão secretar testosterona sobre a ação desses hormônios e, no caso dos ovários, vão secretar progesterona e estrógeno. Então, tudo isso aí vai ocorrer no organismo masculino de uma forma, feminino de outra forma, sobre a ação dos mesmos hormônios. E o que mais que vai acontecer, né? Quando esses hormônios aí estão sobre, né, a ação ali sobre aquelas gônadas, sobre aquelas, como se diz, né, aquelas glândulas reprodutivas, eles também vão ali eliminar, né, ou secretar alguns outros hormônios. E olha só o que a gente vai ver. No caso da testosterona, ela vai ser a principal responsável por promover o aumento dos órgãos genitais e o desenvolvimento de características sexuais secundárias. Então, é isso que vai ajudar aí esse corpo, né, a sofrer essas mudanças. No caso do estrogênio, que já é no organismo feminino, vai atuar no desenvolvimento e na manutenção dos órgãos sexuais femininos e das características secundárias femininas, também aí as mudanças que o corpo passa, né? No caso da progesterona, vai atuar com o estrogênio, preparando o útero mensalmente para uma possível gravidez e para a produção de leite nas mamas. Então, você percebe aí que cada hormônio vai ter o seu papel crucial, né, nessa transformação. E como é que vai ficar a transformação no corpo de cada indivíduo? A gente chama isso de características sexuais secundárias, né, que vão ali diferenciar o corpo feminino do corpo masculino. E aí a gente observa, olha, quais são as mudanças que ocorrem durante esse momento aí da puberdade no corpo feminino. Olha só, os indivíduos do sexo feminino vão ter o aumento das mamas, né? Aquele momento ali que a menina já vai começar a utilizar o seu primeiro sutiã, né? Então, é um momento ali de marco do desenvolvimento das mamas. Aumento dos quadris, que adquire uma forma mais arredondada, bem característico do organismo das mulheres. Ocorre a primeira menstruação, que também é chamada de menarca. E aí a gente vai ter também o surgimento de pelos nas axilas e na região pubiana, né? Esses pelos aí vão começar a surgir, a menina já vai começar a identificá-los no seu corpo. Aumento do útero, das tubas uterinas e da vagina, que são os órgãos ali responsáveis pela reprodução, né? Eles estão em desenvolvimento para receber um embrião, para desenvolver o bebezinho, então por isso eles têm aí um aumento nesse período. E no corpo dos meninos, como é que fica essas transformações, né? Ele também vai passar por diversas mudanças. No caso aí dos indivíduos do sexo masculino, ocorre alteração na voz, que se torna cada vez mais grave devido ao espessamento da laringe. Então você observa que nos meninos, né, tem um determinado período ali da adolescência que a voz fica um pouquinho mais rouca, né? Horas fina, horas mais grossa, porque ele está passando por esse momento de transição. Essa laringe está sofrendo ali algumas modificações, né? Para quê? Para deixar essa voz mais masculina, né? Cada vez mais masculina, então mais grossa, mais grave. Também vai ter ali o aumento dos músculos esqueléticos, né? Esse rapaz começa a ficar ali com um formato, né, diferente daquele corpo infantil e passa a ter um corpo mais adulto, né? Com os músculos ali mais desenvolvidos, mais aparentes, né? Também ocorre aí o surgimento de pelos nas regiões da face, né? Que é quando o menino começa a desenvolver ali uma barba.
Também vai aparecer pelos na região do tórax, nas axilas e na região pubiana. Isso, claro, vai variar de acordo com a genética de cada pessoa. Alguns homens vão ter uma predisposição genética a desenvolver mais pelos, né? Então vão ter uma barba ali um pouco mais cheia, enquanto outros homens vai ter ali uma disposição genética para ter menos pelos, então com isso menos barba, né? Então, claro, isso vai variar de cada homem, né? Também vai ter ali o aumento dos órgãos genitais, no caso aí dos homens, testículos e pênis. Então, assim como nas meninas houve ali uma modificação nos órgãos reprodutivos, nos homens também vai ter essa modificação nos órgãos reprodutivos. Então, tudo isso faz parte, né, dessa transformação, dessa transição do corpo ali de criança para um corpo de adulto, né? Então, existe esse período que nós estamos falando que é chamado de puberdade, certo? E aí essa puberdade, ela pode vir um pouco antes do que o esperado, né? Pode vir numa idade mais cedo do que o Ministério da Saúde já determinou ali que é uma idade correta, né? É o que a gente chama de puberdade precoce. E na puberdade precoce, o que vai acontecer? A idade em que as meninas passam pela puberdade vem caindo ao longo dos anos. A média de idade para a primeira menstruação hoje é muito menor do que era no início do século passado. Então, observe aí que nos últimos anos, nas últimas décadas, essa idade tem sido ali cada vez menor. Já é considerada ali puberdade precoce quando esses primeiros sinais da puberdade, né, da transformação do corpo humano, eles começam a acontecer antes dos 8 anos. Então, se uma criança de 8, 9 anos, né, começa a ter essas primeiras características que a gente já citou, principalmente aí no caso das meninas, já é um caso ali de puberdade precoce. E o que se deve fazer? Deve-se encaminhar essa criança para um acompanhamento médico, né, porque algo pode estar errado. Pode ser uma disfunção hormonal, pode ser aí causada por outros fatores externos, né? E só quem vai poder determinar isso são os médicos, né? Fazendo ali alguns exames específicos. Isso aí também fala, né, sobre como mudou de uma geração para outra, a puberdade precoce, né? Se você conversar com pessoas mais velhas, como por exemplo os avós, os tios, né, até mesmo os pais, você vai perceber que no século passado, né, nos anos de 1900, por exemplo, as mulheres entravam, né, na puberdade um pouquinho mais tarde. A primeira menstruação ia acontecer ali por volta dos 13, 14 anos. E o que a gente observa nessa geração, nesse século, é que cada vez mais as meninas têm entrado nessa puberdade um pouco mais cedo e a menstruação também tem acontecido mais cedo, né, por volta de 9, 10 anos. Então, isso tudo também varia, né, de uma geração para outra. E falando ainda sobre a puberdade precoce, os pesquisadores ainda não conseguem dizer com certeza o motivo, mas há uma série de hipóteses e entre elas a mudança na alimentação e nos estímulos ambientais. Então ainda não existe ali um consenso do que poderia causar essa puberdade precoce, mas o que já se sabe, né, com base ali em alguns estudos, é que a nossa alimentação, né, dessa geração, uma alimentação industrializada, que tem várias substâncias que podem mexer e desregular os nossos hormônios, tem influenciado cada vez mais também nessa puberdade precoce. Então é preciso ter uma atenção, né, se essa criança está apresentando esses sinais, procurar investigar se a alimentação dela também não está interferindo nesse processo, certo? Bom, a gente vai falar aí sobre o que pode acontecer caso essa pessoa, né, essa criança ou jovem desenvolva aí essa puberdade precoce, certo? O que pode acontecer? Quais as consequências da puberdade precoce? Primeiro, que ela pode chegar a uma estatura mais baixa do que seria a média, né, esperada para aquela idade. Se uma menina que deveria entrar na menarca, né, ou ter a menarca apenas aos 11 anos, 12 anos, e ela tem aí uma primeira menstruação já aos 9 ou 10, isso com certeza vai influenciar na estatura, né? E aí isso pode também desencadear uma maior disposição a doenças. Ela pode ali, né, desenvolver doenças
que podem atingir os seus hormônios, né, desenvolver disfunções hormonais, né, que pode a longo prazo ser preocupante. Também há uma maior incidência de comportamentos de risco, né? A gente até observa aí, por exemplo, a menina sofrendo bullying, né? O que pode acontecer? No caso, essas meninas e até rapazes que não chegam a uma estatura esperada para a idade, né? Podem ali sofrer com isso, né? Os amiguinhos ali, os colegas, ficam colocando nomes pejorativos, né? Apelidos, ou seja, estão ali, né? Causando um desconforto naquela criança que já está passando ali por um período difícil, né? E sobre tudo isso, né, sobre todas essas transformações, como a gente comentou, elas podem ser culturais, uma construção social, mas ela tem que sempre estar pautada nos direitos que esse adolescente, que essa criança, eles devem ter, né? Então, no caso, esse período ele tem que ser respeitado, tem que ser um período em que você vai conversar ainda mais, né, com os seus pais. Os adultos têm que estar aí cada vez mais disponíveis, né, para ouvir esses adolescentes, para tirar as dúvidas deles com relação a tanta coisa que está acontecendo, né, ao seu redor. Ele com certeza vai estar sofrendo ali pressões, né, dos seus amigos para se adequar, para se encaixar em um determinado grupo. E isso tudo mexe com o emocional dessa criança. Por isso que muitas vezes a gente vai observar ali, né, comportamentos que não eram antes esperados, né? A gente pode até ali colocar como uma certa rebeldia, mas na verdade é todo esse desenvolvimento, tanto físico quanto emocional, que essa criança está passando naquele momento. Bom, toda essa conversa, ela nem sempre foi assim tão clara, né? Há muito tempo, essas crianças e adolescentes nem tinham mesmo o direito, né, de serem crianças. A partir do momento que já conseguiam ali fazer algumas atividades, né, serem um pouco mais autônomas, já eram colocadas ali para o trabalho, né, já eram classificadas como adultos, outros até colocadas ali para cuidar de irmãos mais velhos, né, sem ao menos ter responsabilidade consigo mesmo. E a partir, né, de tudo isso, das pressões da sociedade também, foi necessário criar leis que pudessem amparar essas crianças e esses adolescentes. E é disso que a gente vai falar agora com o Estatuto da Criança, né? A gente vai ver aí que existe um direito à não violência, porque a adolescência ela é uma fase em que os indivíduos eles estão sujeitos à vulnerabilidade, seja ela social, cultural, psicológicas, pois tomam, né, muitas decisões esperando a aprovação de algum tipo de grupo, ou seja, será que eu faço esse tipo de uso de substância, né, porque os meus amigos estão ali fazendo, será que eu vou por esse caminho, será que eu me comporto dessa forma? Toda essa pressão, né, leva ali a vulnerabilidade dessas pessoas. Esse fator ele interfere diretamente em seu comportamento com relação ao envolvimento em situações que possam ser nocivas, tanto a si quanto aos outros. Então, é aquele período que é marcado por, como se diz, porque a pessoa vai ter ali um envolvimento com ações, né, mais arriscadas, porque querem provar para os colegas, né, que já podem fazer isso ou aquilo, enquanto ali a sua mentalidade, o seu emocional ainda não está bem desenvolvido, certo? Então, é disso que nós estávamos aí falando. E sobre o Estatuto da Criança, né, ele foi chamado assim, Estatuto da Criança e do Adolescente, também é chamado popularmente de ECA. Ele foi criado aí pela Lei de número 8.069, de 13 de julho de 1990, ou seja, só a partir de 1990 é que esse estatuto foi criado, né, que foi aí cobrado das autoridades, ações governamentais que pudessem amparar as crianças, né, que pudessem amparar os adolescentes, porque até então eles não tinham direitos, eles não tinham voz, né, diante de todas as pressões que sofriam, muitas vezes até de violências que eles sofriam, né? Então, por isso que o ECA ele é importante. E o propósito aí desse estatuto
é o de garantir os direitos de todas as crianças de até 12 anos de idade incompletos e a todos os adolescentes de entre 12 anos de idade e 18 anos de idade. Então, essa é uma fase, né, uma idade ali em que os jovens e adolescentes ainda não estão preparados para enfrentar, por exemplo, o mercado de trabalho, não estão preparados ainda para trabalhar, né? Então, naquele contexto, daquele tempo, né, relacionado a esse contexto histórico, as crianças, por exemplo, de até 7 anos já eram colocadas para trabalhar, né, entrar mesmo no mercado de trabalho. Isso tudo vai influenciar em quê? Essa criança ela não vai ter ali o direito a brincar, ela não vai ter o direito à sua infância, né, garantido. Então ela precisa, né, de cuidados especiais, ela não pode estar vulnerável. Também vai afetar na questão dos estudos. Como uma criança vai trabalhar se ela precisa antes estudar, certo? E como ela vai se formar para poder ter um emprego melhor lá na frente. Então, tudo isso eram cobranças, né, que eram precisos serem feitas, né, aos governantes. Por isso, houve a criação do ECA. E quais são os direitos, né, garantidos através desse estatuto? Nós temos aí como direito, né, de todas as crianças e de todos os adolescentes, eles têm direito à liberdade de ir e vir e de brincar. Então, não é possível, né, que uma criança não possa exercer a sua infância, né, que tem que ficar presa a algo, a alguma atividade que vá privá-la, né, de brincar livremente, de realmente exercer ali aquele momento que é único, né, da infância. Também tem direito a uma alimentação adequada. Muitas crianças, infelizmente, enfrentam aí restrições alimentares, né, são negligenciadas. Claro, a gente sabe que existe todo um contexto econômico de algumas famílias que não podem, mas isso começou ali a ser priorizado até mesmo nas escolas, né? Com a merenda escolar, por exemplo, voltada para essas crianças que têm ali a dificuldade, né, de garantir a alimentação durante o dia. Então, até isso foi pensado também para garantir esse direito da criança à nutrição, a uma alimentação adequada que possa proporcionar para ela o melhor desenvolvimento do seu corpo, né? Bom, como outros direitos também, nós temos aí, olha, crianças e adolescentes têm direito à cultura, à dignidade e ao respeito. Então, isso é algo que parece óbvio para a nossa geração, né? Que toda criança deveria ter acesso à cultura, deveria ter acesso aí a visitar lugares que possam proporcionar para ela, né, um conhecimento melhor. Também um direito à dignidade, né, e ao respeito, que são aí essenciais para que esse ser humano, né, possa se desenvolver da melhor forma possível, psicologicamente, emocionalmente e fisicamente, né? E quando se fala aí desse respeito, né, a gente também fala do respeito à não violência, ou seja, se esse adolescente ele enfrenta qualquer tipo de abuso, seja ele físico, verbal e até mesmo sexual, ele tem que ter os seus direitos garantidos, né, de que isso não pode acontecer. Então, se algo acontece com esse jovem ou adolescente ou até mesmo uma criança, ele precisa ali ter o direito garantido de que isso tem que cessar, né, de que vai ter ali alguma autoridade que vai prevenir, né, com que essa violência aconteça. Então, ele não pode ser deixado ali, né, em vulnerabilidade. E a gente tem aí também mais um direito, né, a ser garantido, que de todas as crianças e todos os adolescentes têm direito à educação e ter acesso à escola, né? Então é papel ali dos governantes proporcionar, né, escolas ou modos de ensino para que essa criança tenha direito, tenha acesso à educação, né? Porque é a educação que vai fazer com que essa criança se desenvolva, que ela possa se tornar um adulto capaz, né, capacitado, que ela possa se tornar um adulto que vai escolher o seu próprio caminho baseado ali na sua formação. E a educação aí também é muito importante, é a base da sociedade, né? Através da educação que essa criança ou esse adolescente ele pode modificar o contexto da sua família. Então, todos esses direitos, né, eles estão garantidos aí no Estatuto da Criança e do Adolescente. Você pode buscar aí, né, até mesmo pela internet ou um exemplar físico, esse estatuto e conhecer os seus direitos, os seus deveres, né, enquanto criança, enquanto adolescente, né? Então, são todos aí direitos, né, que são necessários serem garantidos a essa população, né, de jovens, crianças e adolescentes.
Bom, nós falamos bastante aí sobre a puberdade, sobre a adolescência, sobre o direito à não violência. Eu espero que você tenha compreendido os principais conceitos, né? Tenha curtido aí a nossa aula e até uma próxima.